Daniel Lucchini é pesquisador, advogado, militante e servidor efetivo da Câmara Legislativa do DF. Gosta de arte desde a infância. Aos 6 anos, já lia partituras de piano e também fez aulas de pintura. Aos 12 anos, fez a primeira mostra de trabalhos no ateliê da Academia de Tênis. Se formou em Direito na Universidade de Brasília. Estudou na Califórnia e fez pós-graduação em Dallas, nos Estados Unidos. O meu interesse pelas normas, no final das contas, não surgiu do estudo do direito em si, surgiu do estudo da física. Eu fiz física antes de fazer direito. Está aqui um dos grandes ícones da física, é um dos últimos livros que eu li, inclusive, nessa coleção, sobre Einstein. Einstein, ele teve ele foi, na verdade, o porta-voz, ele não fez tudo sozinho, né? Ele foi, na verdade, ele deu sequência a um conhecimento que a humanidade já vinha acumulando. Ele deu simplesmente um salto maior do que outros talvez poderiam ter dado na sua época. Mas ele fez uma transição no paradigma da física. Ele pegou aquela física do século XVII, século XVIII, e no século XIX para o XX, né? Desde o nascimento dele, os cientistas já foram desenvolvendo uma linha de pensamento. No século XX, começo do século XX, Einstein então deu um grande salto e introduziu a física quântica, a teoria da relatividade, a parte geral, a parte espacial. Muitos, inclusive, não queriam acreditar naquilo. Várias experiências foram feitas para se comprovar, só que de tão avançadas, as experiências não eram simples. Uma vez Einstein veio ao Brasil exatamente para fazer um desses experimentos, né? Se a luz realmente faz uma curva ao passar por perto de uma grande massa planetária ou não, se a luz ela pode se dobrar. A física até então não acreditava nisso, ninguém acreditava nisso. Essa mudança de paradigma, o direito ainda não fez. A gente continua vivendo uma sequência de normas e uma sequência de sistemas que são, na melhor das hipóteses, do século XIX. A gente não consegue acompanhar a realidade tão bem quanto as ciências naturais, o que é natural, né? Por ser uma ciência principalmente humana. Mas esse livro ele conta essa fase da transição de paradigmas da física pela vida do próprio Einstein, quebrando também alguns mitos sobre ele, aquele mito de que ele era ruim em matemática. Isso daqui foi quebrado. Na verdade, ele era um jovem como o jovem tem que ser, contestar, ele tem que tentar pensar fora dos padrões que são impostos a ele. É o que ele fazia, e nisso ele acabava parecendo ser uma pessoa muito arrogante ou desafiadora aos professores. Isso não era coerente com o sistema educacional da época, né? Então talvez isso tenha prejudicado as notas, né? Porém, a genialidade dele, a facilidade dele com a matemática em si e com a física, isso é notável. É um talento, é um dom incrível que ele tinha. A minha curiosidade durante a física era estudar a beleza, né, das normas em si. E a música é a tradução perfeita da beleza das normas. A paixão pela música surgiu desde a infância. Minha mãe toca piano, eu também comecei a estudar piano muito cedo. E eu via a relação matemática, a relação que a física explica entre as notas. E como que aquela relação matemática poderia se tornar bela. É algo tão subjetivo, algo tão único do ser humano. A gente até diz que cada um tem um gosto. Mas mesmo assim parece que todo mundo funciona de acordo com um padrão, né? E as ciências, elas buscam exatamente isso, um padrão. A música brasileira ela foi muito bem retratada, o seu desenvolvimento, como o gosto brasileiro pela música foi mudando ou foi se aperfeiçoando, enfim, foi se desenvolvendo com o tempo, né? Nesse livro de Nelson Motta, que participou de todos os bastidores. Ele fala aqui da Jovem Guarda, movimento de Tropicália, ele trata dos bastidores de ícones da música brasileira, Elis Regina, que foi a sua paixão, né, nessa época de identidade brasileira com a música. Da Tropicália, ele fala do surgimento do rock e depois culmina numa crítica, talvez injusta, a crítica à cultura sertaneja, que dominou a música na década de 90. Então, são vários capítulos de muitas páginas e chega no finalzinho a gente tem um capítulo de sertanejos,
que tem 1 ou 2 páginas, e só. Um livro que eu li e reli várias vezes, e parece ser um livro inocente, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. É o último de seus livros, o de maior sucesso. Ele está entre os livros mais traduzidos do mundo, né? E com ilustrações do próprio autor. Esse exemplar aqui ainda está no original. Eu tenho também a versão em português, que era da minha mãe. Ele trata então da história desse pequeno príncipe inocente, vivia sozinho no seu pequeno planeta e resolve viajar. Então ele viaja por outros mundos até acabar no planeta Terra. E tentando entender então a realidade dos adultos. Essa realidade tentando entender a realidade dos adultos. Aqui tem um fato, tem 2 encontros que são muito curiosos. O primeiro deles, o encontro com o bêbado. Ele chega a perguntar para o bêbado, né, por que ele bebe? E o bêbado diz assim, eu bebo para esquecer. E o príncipe pergunta, esquecer o quê? O bêbado, para esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. Né? O bêbado que então ele se mostra completamente paradoxal. Mas essa é a figura de um bêbado, a gente já imagina que o bêbado seja assim. Em seguida, ele vai encontrar com o senhor de negócios, lá no seu escritório, com muitos papéis, contando as estrelas que ele tem. E ele pergunta por que ele tem tantas estrelas. Aí o senhor de negócios diz, para ser rico. E o príncipe pergunta para ele, para que ser rico? E o senhor de negócios diz, para comprar mais estrelas. Né? Então aqui a gente vê como a gente percebe o bêbado e como a gente não percebe o senhor de negócios, mas que no fundo, né, o dinheiro por si só, sem uma transformação naquilo, não tem significado nenhum. Quando criança a gente lê isso e acha simplesmente é algo curioso, é algo engraçado, mas o fundo social que Antoine de Saint-Exupéry passa com esse livro é brilhante. Acho que é uma leitura obrigatória para qualquer criança e para qualquer adulto. Pequeno Príncipe. A versão original, a versão em português, ela tem uma linguagem também brilhante, não perdeu em nada em tradução ou na sua linguagem poética. Esse exemplar aqui é de 67, né? Também com as gravuras originais, mas a versão em português também é excelente. Não deve em nada para a versão original em francês.